Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 6 de setembro de 2024. Parece que o castelo está desmoronando. As obscenidades no governo do amor. Quanta coisa nós temos para conversar hoje. Eu vou tentar resumir ao máximo para não ficar um vídeo muito longo. Vamos falar do senhor Silvio Almeida, né? O ministro dos direitos dos manos, que tem as manos grandes, pelo que parece, hein? Olha só o escândalo que estourou aí, através do site Metrópolis, que é um site longe de ser, ao menos, centro-direita, quanto mais direita. Bem aliado da esquerda, mas que não podia perder a manchete, porque o escândalo estourou depois de muito tempo abafado. Então, saiu a notícia de que o ministro assediou, vamos usar esses termos, assediou diversas mulheres, né? Inclusive a ministra Aniele Franco, irmã da Marielle, né? Que até agora não se manifestou. Aí, claro, depois da bomba, surge ele, todo inocente, com aquela voz aveludada, né, macia. Não, eu vou provar que é tudo mentiras, né? Eu tenho provas das mentiras. Se eu cair, vou cair atirando. Se eu cair, vou cair atirando? Atirando em quê? Porque no próprio pé já atirou. Então é sinal de que ele sabe de outras cocitas más lá dentro. E pelo que ele diz, da maneira como diz, cocitas um pouco mais escandalosas do que ele já fez. Não sei se vai vir a público ou não, duvido que venha. Mas uma coisa é certa, não dá mais para esconder a gravidade do problema. Sempre aí na defensiva, evidentemente, ele já pediu para que o PGR mande a Polícia Federal investigar o assunto. Investigar o que se as denúncias são contra ele? E, pasmem, senhores, o que a PGR faz? A PGR manda a investigação para onde? Para a primeira instância. Aquele primeiro juiz que vai levar 1, 2 anos para despachar, para depois recorrerem, ir para a segunda instância, mais 2, 3 anos. Nós sabemos como funciona. O engraçado é que quando o nosso presidente, o mito, disse que aquela jornalista da Folha queria dar o furo, vocês se lembram do assunto? Foi direto para o Supremo. Não foi para a primeira instância. São pesos e medidas completamente diferentes, uma situação da outra. Sendo que a do nosso presidente nunca deu em nada, porque ele nada fez a não ser um sarcasmo. Agora, Silvio Almeida, não. As denúncias são graves, tanto é que a tal Aniele Franco conversou hoje com o Luiz Inácio, né, que, aliás, estava em São Paulo, participando da Bienal, lendo não sei o quê, talvez um gibi, uma revistinha em quadrinhos, né? Mas conversou com ele primeiro, antes de se manifestar. Mas o engraçado é que já se sabe também, através do site Metrópolis, que tanto a Janja quanto o Luiz Inácio já sabiam dessa situação há 7 meses atrás. Há 7 meses eles sabiam, e quem afirma é o Igor Gadelha do Metrópolis, não sou eu, Paulo Alves. Ora, se eles sabiam, ficaram calados por quê? Fecharam a boca por quê? Não é o governo do amor? O governo do Luiz Inácio, que hoje já disse que esse tipo de atitude não se aceita dentro do seu governo. Mas eles sabiam. Assim como o Guilherme Amado, também do Metrópolis, disse que esse assunto já rolava há muito tempo nos bastidores do Palácio do Planalto. Ele disse que conversou com ao menos 14 pessoas, entre ministros, assessores, que sabiam
da história. Mas e aí? Como vai terminar isto? Claro, o Luiz Inácio vai conversar com o Silvio Almeida, né? E ele, muito provavelmente, é capaz de chegar à conclusão que é melhor pedir demissão do cargo para que a PF, seja lá quem for, investigue com autonomia, sem interferência da parte dele. Mas por que ele pensa assim, talvez? Ou porque ele vai fazer isto, possivelmente? Para, mais uma vez, esse assunto entrar no esquecimento, assim como entrou no esquecimento o assunto do ministro das Comunicações, o Juscelino, que pegou o avião da FAB para viajar e participar de um leilão de cavalos. Como entrou no esquecimento o papo da Daniele Carneiro, que era ministra do Turismo, casado com tal Vaguinho, né? Que tinha ligações com o miliciano da Baixada Fluminense. Tudo isso entrou no esquecimento. E possivelmente vão dar um jeito de fazer entrar no esquecimento o Silvio Almeida. A menos que ele resolva contar algum podre, já que falou que se cair, vai cair atirando. Verdade é que o castelo do amor nesse governo começa a desmoronar, começa a ruir, principalmente num período pré-eleitoral que ninguém quer se envolver com um assunto desse, ninguém quer estar próximo a esse tipo de notícia. Todo mundo quer ficar bem na fita. E claro, todo mundo espera uma resposta do presidente da República agora, uma voz firme, decisiva, condenando, apontando o dedo para um de seus ministros que sempre foi lacrador, principalmente contra o nosso ex-presidente. Mas e agora? Parece que as mãos do Silvio, vamos chamar assim, andou rastreando o que não devia. Ele andou colocando suas mãos em lugares que não devia. A questão que fica no ar é o seguinte: por que, ao menos há um ano, essas vítimas de assédio não abriram a boca? Será que alguém deixou de receber o caixinha mensal? Será que alguém deixou de ser beneficiado com alguma sobra, com alguma verba do governo? Ou será que tem gente mais grossa envolvido em situações similares? Vamos ver quais serão os tiros dados por Silvio Almeida se ele cair. Por enquanto é isso que nós temos. Não adianta querer esticar assunto, porque aí eu já vou estar falando de coisas que eu não sei, não tenho conhecimento e não tenho como provar. Mas vamos aproveitar também que esse assunto acaba também fazendo a gente se esquecer de outros pontos, sem contar a questão econômica do Brasil. Mas vamos falar especificamente de uma carta que chegou para a Anatel no dia de hoje, onde a embaixada americana e a FCC, que é equivalente a uma Anatel nos Estados Unidos, se colocam contra as atitudes da Anatel no Brasil, quando quando censurou o X no Brasil por ordem do ministro Moraes. Uma nota da Embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília, acendeu um sinal de alerta dentro da Suprema Corte, em meio a essa escalada da crise envolvendo o ministro Moraes e o multibilionário sul-africano, né, Elon Musk, que também é cidadão americano. A nota diz que os Estados Unidos estão monitorando a situação e afirma que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em qualquer democracia, pelo menos democracias saudáveis. A nota foi vista como surpreendente e levantou preocupações na Suprema Corte, que, de alguma maneira, sabe que existe aí um risco de retaliação diplomática, já que as autoridades americanas, geralmente, se manifestam somente diante de situações graves e raramente se envolvem em assuntos internos de tribunais de outros países. Ora, se dessa vez eles
eles se manifestaram é porque a situação atingiu um outro patamar. No auge da tensão, alguns ministros da Suprema Corte chegaram a comentar sobre a possibilidade dos Estados Unidos vir a revogar o visto americano de Alexandre de Moraes, o que poderia não só causar um constrangimento ao Supremo Tribunal, a nível internacional, como também arrastar os governos Luiz Inácio e Biden para o centro desta guerra entre Musk e Moraes. Porém, algumas fontes já informaram que esta hipótese nunca foi cogitada pelo governo americano e nem faria sentido dadas as regras dos Estados Unidos para suspensão de vistos. E esse assunto eu até já comentei com vocês, quando alguns influenciadores alardeavam, olha, o Moraes vai perder o visto americano. Eu falei, não é assim que funciona. Para se perder um visto americano, ou a pessoa tem que cometer algum ato ilícito dentro dos Estados Unidos, ou estar sendo procurado ou acusado por um tribunal internacional. E nenhum dos dois casos é o caso do ministro Moraes, pelo menos por enquanto. Né? Agora, se esta corda começar a esticar além do que deveria, sabe-se lá o que vem pela frente. Eu quero fazer esse parênteses, aliás, eu fiz esse parênteses, justamente porque a gente não deve ficar acreditando em tudo que ouve, diga-se de passagem, né? Mas, o importante aqui é que isso mexeu aí com um pouco com os brios dos ministros da Suprema Corte. Porque eu particularmente acredito que essa nota da embaixada só ocorreu muito mais pela influência que Elon Musk tem dentro do território americano, que necessariamente por uma preocupação da embaixada americana aqui em Brasília com os políticos brasileiros, já que o atual governo de Joe Biden é simpático ao que está acontecendo no Brasil. É simpático ao governo Lula, porque são da mesma linha ideológica. Vale lembrar que o Twitter Files já havia mostrado que, por ordem de Joe Biden, o próprio FBI influenciou no cerceamento de liberdade de expressão de algumas pessoas na rede Twitter na época, antes de ser vendido para Elon Musk. E que, possivelmente, o próprio FBI passou informações ao governo brasileiro sobre alguns brasileiros residentes lá nos Estados Unidos. Dito isto, a agência americana FCC, que é a Federal Communications Commission, através do comissário Brandon Carr, enviou ontem uma carta ao presidente da Anatel, o tal do Carlos Manuel Balgorri, criticando a decisão do ministro Moraes pela suspensão da Rede X no Brasil e propôs uma reunião com o presidente da Anatel para discutir o assunto. Conforme aí o Brandon Carr, as determinações judiciais apoiadas pelo governo do atual presidente petista estão abalando a confiança de empresas norte-americanas no Brasil. E ele disse que a Anatel vem cometendo um conjunto de ações políticas em cascata, aparentemente ilegais e partidárias, contra empresas com laços com os Estados Unidos. Ele citou, obviamente, o banimento do X e o bloqueio das contas da Starlink como exemplo, mesmo a Starlink não tendo cometido nenhum tipo de crime, de erro, simplesmente por pertencer aos mesmos acionistas, né? Ou seja, essa situação já começou a influenciar de forma diplomática, ainda meio que sutil, mas a partir do momento que órgãos americanos começam a enviar cartas, a enviar telegramas, fazer comentários sobre decisões de tribunais aqui dentro do Brasil, é porque essa disputa entre Moraes e Elon Musk já ultrapassou aquela linha de birra entre duas pessoas que são poderosas. Uma por ser tirano aqui no Brasil e outra por ser multibilionário. Essas ações, punições apoiadas publicamente pelo governo atual, já estão repercutindo amplamente e abalando a confiança na estabilidade e previsibilidade dos mercados regulamentados do Brasil. Na verdade, os líderes empresariais dos Estados Unidos agora estão questionando abertamente se o Brasil está a caminho de se tornar um mercado não viável para investidores.
Olha o quanto que isso é grave, meus amigos. Então não basta esse abacaxi que está dentro do Supremo Tribunal Federal por conta de um único ministro, com a anuência de todos os outros, evidentemente, com esse abacaxi dentro do Planalto, com esse escândalo que estourou hoje por conta do Silvio Almeida, e a inércia do nosso Congresso Nacional, que mesmo que consiga juntar as devidas assinaturas para a abertura de um impeachment, como eu já falei antes, não existe tempo hábil para que isto ocorra nas mãos de Rodrigo Pacheco, porque o seu mandato termina aí no último dia de janeiro. Em fevereiro já teremos outro presidente do Congresso Nacional, outro presidente do Senado. E o Rodrigo Pacheco, nós sabemos que ele não vai comprar essa briga, faltando aí 3, 4 meses para largar o cargo. Mas o que importa é que realmente amanhã teremos uma manifestação que promete ser gigante, monumental, e que Elon Musk já disse que vai fazer questão de transmitir para o mundo. Será que é verdade? Ele não iria dizer se não fosse, mas já prometeu. Por quê? Vai valer a pena o mundo saber de fato quem apoia quem aqui no Brasil. E quando eles enxergarem aquela Avenida Paulista forrada de girassóis, eles saberão que o dono do jardim se chama Jair Messias Bolsonaro. E vamos acabar com essa conversa que direita não tem dono, como alguns influenciadores aí estão dizendo diariamente. Não, a direita não tem dono. Tem dono sim, porque eu pergunto. Antes de Jair Messias Bolsonaro, quem era? Qual era, melhor dizendo, o partido de direita? Quem se declarava de direita? Quem carregava uma bandeira dizendo eu sou de direita? Não existia. Se existe uma direita hoje, é porque surgiu Jair Messias Bolsonaro. Então, a direita tem dono sim. Ele é o verdadeiro líder da direita. Todo o resto, todas as outras pessoas, inclusive nós aqui, eu, somos as seclas. Somos participantes dessa luta em busca de um país mais livre, de um país mais justo, mas de preferência sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Desejo mesmo que sim. Peço para que vocês colaborem com Terra Brasilis News, deem uma ajuda para o canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui na rede e se inscreva se você ainda não está inscrito no canal. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã com a festa na Avenida Paulista. Tenham uma excelente noite, fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.